Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula anterior, nós terminamos de falar sobre os lipídios e começamos a falar sobre as proteínas. Na aula de hoje, nós vamos terminar de falar sobre as proteínas e começaremos a falar sobre as vitaminas. Agora nós vamos dar continuidade ao conteúdo de proteínas. Na aula anterior, eu parei na parte que falava da estrutura das proteínas, né? Arquitetura das proteínas. Agora, dando continuidade, eu vou falar da desnaturação proteica. A desnaturação é quando a forma espacial das proteínas ela pode ser alterada, né? Quando ela se altera. O que é que pode causar isso? Pode ser temperatura, por exemplo, temperatura muito alta, pode desnaturar a proteína. O pH, se o pH estiver muito ácido ou muito básico, pode desnaturar. A polaridade, ou seja, o solvente onde essas proteínas estão. A salinidade, a quantidade de solutos dissolvidos na solução onde a proteína está. O tipo de solvente. Radiações como raio-x, raios ultravioleta, raios infravermelhos, tudo isso pode desnaturar as proteínas. Um exemplo de proteína desnaturada é o ovo, né? Quando o ovo está cru, dentro da casca, ele tem a sua proteína no estado normal dela. Agora, quando a gente aquece o ovo no fogo de uma panela, ele sofre a desnaturação. Aquela proteína que antes era transparente, ela fica branca, porque ela se desnaturou. Então é um exemplo de desnaturação. Outro exemplo é a coalhada e os queijos, né? A coalhada e o queijo é quando o leite desnatura suas proteínas, né? Porque algumas bactérias que fermentam o leite fazem com que as proteínas coagulem e dessa forma ela desnatura, transformando em coalhada ou em queijo. Outro exemplo é o sangue, né? As proteínas do sangue também podem desnaturar, se elas forem submetidas a altas temperaturas, ou então se quando a gente sangra, que o sangue é exposto ao ar e ao oxigênio, aí ele pode desnaturar suas proteínas. E também com temperaturas altas. Então todos esses são exemplos de desnaturação das proteínas, que é quando ela sofre alteração da sua estrutura espacial, que pode ser causado por diversos fatores. Agora nós vamos falar das funções das proteínas. Sem as proteínas, a vida na Terra não brotaria. Elas desempenham diversas funções nos mais variados ambientes vivos. Então, as proteínas são moléculas muito importantes para os seres vivos. Sem as proteínas, provavelmente não existiria vida, porque na célula dos seres vivos as proteínas desempenham funções muito importantes, então sem proteínas também não haveria vida. Uma das funções da proteína é a função catalítica, né? A função catalítica é quando ela acelera reações químicas, por exemplo, a amilase, que é a proteína responsável por digerir o amido. Ela realiza a catalisação da reação de hidrólise, né? Pode ser função transportadora. A função transportadora é quando a proteína transporta substâncias no organismo, né? Como por exemplo as lipoproteínas que transportam colesterol, a hemoglobina que transporta gás oxigênio pelo sangue. Então é a função transportadora das proteínas. Outras proteínas têm função de reserva, que guardam e contêm aminoácidos essenciais para o desenvolvimento dos animais. Por exemplo, a caseína presente no leite de vaca e a albumina presente nos ovos das aves.
Elas armazenam aminoácidos essenciais. O que é que são aminoácidos essenciais? São aminoácidos que o organismo não consegue produzir. Ele precisa ser obtido a partir dos alimentos. Então são aminoácidos muito importantes que o organismo não é capaz de produzir. Então as proteínas de reserva, elas armazenam aminoácidos essenciais. Outra função, contração, né? Que é no caso da contração muscular. Promovem os movimentos de estruturas celulares, como por exemplo os músculos, que são as proteínas de actina e miosina. Nos nossos músculos existem duas proteínas, a actina e a miosina. Uma caminha sobre a outra, e isso gera a contração muscular. Outra função é a função reguladora ou hormonal, que é quando as proteínas atuam como mensageiras químicas, como por exemplo a insulina, que ela faz com que a glicose seja armazenada dentro das células e no fígado também, nos músculos. Então a insulina tem função hormonal. E a adrenalina, que ela desencadeia diversas alterações no metabolismo, possibilitando uma maior chance de sobreviver, né? A adrenalina é hormônio de luta e fuga, então em situações de perigo a adrenalina gera diversas alterações no organismo, como aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, dilatação da pupila, alterações no cérebro. Então, tudo isso para aumentar a chance de sobreviver. Então, são funções hormonais. Outra função que algumas proteínas possuem é a função estrutural, que é quando elas participam na composição de várias estruturas do organismo, sustentando e promovendo rigidez, como por exemplo o colágeno, né? O colágeno é uma proteína que tem na pele e em outras partes do corpo, que ela é muito resistente e dá sustentação para diversas estruturas e também dá rigidez. Outra proteína é a elastina, que ela é responsável pela elasticidade da nossa pele, né? Se a gente esticar a pele, ela volta para o lugar. Tudo isso graças à elastina, que ela é responsável pela elasticidade da nossa pele. Outra função das proteínas é na defesa e proteção, que promovem a defesa do organismo contra micro-organismos e substâncias estranhas, como por exemplo as imunoglobulinas, que são os anticorpos. Então, o nosso sistema de defesa do corpo, o sistema imunitário, quando o nosso organismo é invadido por parasitas, ele produz anticorpos, que são imunoglobulinas, são tipos de proteínas que combatem os parasitas, os micro-organismos parasitas. Como no caso agora da Covid-19, né? Então, quando o organismo é invadido por esse vírus, depois de algum tempo o corpo começa a produzir anticorpos para combater esse vírus, né? Aí os anticorpos combatem até quando a pessoa ficar curada. Outra função das proteínas é genética, quando elas atuam se envolvendo com os ácidos nucleicos para dar conformação, que são as nucleoproteínas. Porque o nosso DNA, que é o nosso material genético responsável pelas nossas características, ele fica no núcleo da célula. Mas ele não fica sozinho, ele fica junto com proteínas. Então, junto do DNA existem várias proteínas que ficam ali junto com ele, ajudando no funcionamento do DNA e também para dar conformação. Agora nós vamos falar das enzimas. Enzimas são proteínas catalisadoras, ou seja, proteínas que aumentam a velocidade das reações, sem sofrerem alterações no processo global. Então, catalisador
é uma substância que acelera a velocidade de uma reação química sem se alterar no processo. E as enzimas também são catalisadores, né? São proteínas catalisadoras. Elas aceleram a velocidade das reações químicas sem sofrer alteração. Elas são muito importantes porque ela viabiliza a atividade das células, quebrando moléculas ou juntando-as para formar novos compostos. Nem todas as enzimas têm natureza proteica. Existe um grupo de enzimas formada por RNA, chamadas ribozimas. Então, embora a maioria das enzimas sejam proteínas, mas nem todas são proteínas. Existem as ribosinas que são formadas de RNA, né? Então, as enzimas aceleram a velocidade das reações químicas. As enzimas possuem uma região chamada de sítio ativo, que corresponde geralmente a uma cavidade da molécula de enzima com um ambiente químico muito próprio. O substrato entra no sítio ativo e liga-se à enzima. Então, cada enzima tem um sítio ativo, que é o local onde ela vai interagir com o substrato. Substrato é a substância onde a enzima vai catalisar a reação química. Então, cada enzima ela vai catalisar um tipo de reação química. Aí ela vai ter uma região chamada de substrato, de sítio ativo, que vai interagir com o substrato e assim ela vai catalisar a reação química, ou seja, vai acelerar, aumentar a velocidade da reação para que a reação ocorra mais rápido. A interação da enzima com o substrato é chamada de modelo chave-fechadura, porque da mesma forma que uma chave só abre uma fechadura específica, a enzima também só interage com um substrato específico. Então, cada enzima existe um substrato específico onde ela vai interagir, né? Nesse exemplo, nós temos a enzima sacarase, que é a enzima que vai quebrar a sacarose e transformar ela em glicose mais frutose. Então, a sacarose, ela vai entrar no sítio ativo da enzima, né? Ela vai entrar no sítio ativo. Aí a enzima vai interagir com a sacarose, que é o complexo enzima-substrato, e vai quebrar a ligação entre a glicose e a frutose. No final do processo, vai ter uma glicose separada da frutose, né? Porque a sacarose é a glicose junto com a frutose. Aí o que é que a enzima sacarase faz? Ela separa, que é uma reação chamada de hidrólise, né? Hidrólise é uma reação que quebra moléculas, né? Separa as moléculas. Então, nesse exemplo, a enzima sacarase vai interagir com a sacarose e vai acelerar a reação que vai hidrolisar, quebrar a ligação entre a glicose e a frutose, e no final vai ter a glicose e a frutose separadas. É o modelo chave-fechadura, onde do mesmo jeito que uma chave só encaixa e abre a fechadura correta, a enzima também só interage com o substrato para o qual ela é específica, né? Para um substrato específico. A nomenclatura das enzimas costuma utilizar o nome do substrato enzimático sob o qual ela atua, que pode ser proteína, lipídio e outras substâncias, acrescido do sufixo ase. Para designar as enzimas que digerem proteínas, por exemplo, falamos em proteases. Então, proteases são enzimas que digerem proteínas. Enzimas que digerem lipídios são lipases. Então, tem o nome do substrato, é acrescido do sufixo ase, né? Digere proteína, protease. Digere lipídio, lipase.
O sufixo ase também é utilizado em denominações mais específicas, como na enzima que quebra a lactose em galactose e glicose, que é denominada lactase. Então, existem aquelas enzimas mais gerais, né, como proteases e lipases, e existem as enzimas mais específicas, como a lactase, a sacarase, né? Então, enzimas mais específicas, que também recebem o sufixo ase. Agora nós vamos falar dos cofatores e das coenzimas. Muitas enzimas são proteínas simples, constituídas apenas por cadeias polipeptídicas, ou seja, que são feitas de aminoácidos apenas. Outras, entretanto, são proteínas conjugadas, constituídas por uma parte proteica, uma ou mais cadeias polipeptídicas, que são feitas de aminoácidos, chamadas de apoenzima, combinada a uma parte não proteica, ou seja, que não é feita de aminoácido, que é denominada cofator. Para algumas enzimas, os cofatores são íons metálicos. Íon é um elemento com carga elétrica, né? Uma substância ou elemento com carga elétrica. Então, para algumas enzimas, os cofatores são íons metálicos. A maioria dos íons que necessitamos ingerir na dieta, entre eles os de cobre, de zinco, de manganês, também o de magnésio, atua como cofatores de enzimas, ou seja, ela é uma parte da enzima que não é proteína. O cofator enzimático também pode ser uma substância orgânica, nesse caso denominada coenzima. A maioria das vitaminas de que necessitamos na dieta atua como coenzima ou como precursor de coenzimas. Agora nós vamos falar dos fatores que afetam a atividade das enzimas. Um desses fatores é a temperatura. A temperatura é um fator importante na atividade das enzimas. Dentro de certos limites, a velocidade de uma reação enzimática aumenta com a elevação da temperatura. Isso ocorre porque o aumento da temperatura eleva a movimentação das moléculas, possibilitando maior número de encontros entre elas e maiores chances de reagirem entre si. Entretanto, se for ultrapassada a temperatura limite, a agitação molecular torna-se tão intensa que leva à desnaturação da enzima, com diminuição ou perda da atividade enzimática. Então, até determinada temperatura, o aumento dessa temperatura, ela aumenta a atividade enzimática. Por quê? Porque com a temperatura mais alta, as moléculas começam a se agitar, se movimentar mais rápido. Isso aumenta a probabilidade delas interagirem entre si. Mas quando ultrapassa a temperatura limite, isso já começa a ser prejudicial para a enzima. Ela já começa a diminuir sua atividade, pode até desnaturar a enzima, que aí ela vai diminuir a atividade ou até mesmo perder totalmente a sua atividade enzimática. Então a temperatura é muito importante. Cada tipo de enzima atua melhor em uma faixa de temperatura característica chamada temperatura ótima, na qual a velocidade da reação catalisada é máxima, porém sem desnaturação da enzima. A maioria das enzimas humanas tem sua temperatura ótima situada entre 35 graus Celsius e 40 graus Celsius, que corresponde à faixa de temperatura normal de nosso corpo. Bactérias que vivem em fontes de água quente têm enzimas cuja temperatura ótima de atuação situa-se ao redor de 70 graus Celsius ou mais. Então, cada enzima ela tem uma temperatura
ótima para ela funcionar. No caso das enzimas da espécie humana, é por volta de 35 até 40 graus, que é considerada a temperatura normal do nosso corpo. Por exemplo, quando a pessoa está com febre, a temperatura aumenta, vai para 38 graus, 39. Com o aumento da temperatura, as enzimas começam a funcionar mais rápido, né? Melhor. Mas tem um limite. Se a temperatura ultrapassar os 40 graus, pode desnaturar nossas proteínas. E dessa forma, ao invés de aumentar a velocidade, ela vai diminuir ou até mesmo parar, né? Então tem uma faixa de temperatura que é a temperatura ideal para o funcionamento das nossas enzimas, que é entre 35 graus Celsius e 40 graus Celsius. Mas em outras espécies, essa temperatura pode variar, pode ser diferente, como por exemplo nas bactérias de fontes termais, que é 70 graus ou mais, né? Então cada espécie tem uma temperatura específica, onde as enzimas funcionam melhor. Aqui nesse gráfico nós vemos, ó, esse que está de verde é da espécie humana, que a temperatura ótima é próximo de 40 graus. Já esse outro aqui é o das bactérias, onde a temperatura ótima é próximo de 80 graus. Outro fator que afeta a atividade das enzimas é o grau de acidez do meio, ou pH, que é o potencial hidrogeniônico. O pH é expresso em uma escala logarítmica, que vai de 0 a 14. Esses valores de pH expressam a concentração relativa de íon de hidrogênio em determinado meio. O valor 7 representa um meio neutro, nem ácido e nem básico. Valores abaixo de 7 são progressivamente mais ácidos, e os acima de 7 são progressivamente mais básicos alcalinos. Por exemplo, uma solução de bicarbonato de sódio tem pH em torno de 9, ou seja, é um pH básico, enquanto que o vinagre tem um pH em torno de 4, ou seja, é um pH ácido. Isso quer dizer que no vinagre a concentração de íons H+, é cerca de 100 mil vezes maior do que em uma solução de bicarbonato de sódio. Ou seja, cada vez que o pH diminui uma unidade, a concentração de H+ se torna 10 vezes maior. Por exemplo, o pH 7 é neutro. O pH 6 tem 10 vezes mais do que o 7 e assim sucessivamente. Assim como em relação à temperatura, cada enzima apresenta um pH ótimo de atuação, no qual a sua atividade é máxima. Fora dessa faixa de pH, a enzima deixa de funcionar adequadamente. O pH ótimo para a maioria das enzimas celulares situa-se ao redor de 7, próximo ao neutro. A enzima pepsina, que atua no nosso estômago, funciona mais eficientemente em valores de pH fortemente ácidos, em torno de 2, condição em que a maioria das outras enzimas deixa de funcionar. A tripsina, enzima digestiva que atua no ambiente alcalino do intestino delgado, tem seu pH ótimo em torno de 8. Então, cada enzima tem um pH ótimo para ela funcionar. A maioria das enzimas funciona em pH neutro, que é próximo de 7. Mas, por exemplo, tem enzimas que precisam de um pH ácido, como no caso da pepsina, que atua no estômago e ajuda a quebrar as proteínas.
Então, ela atua bem em um pH ácido. Por exemplo, se ela tiver em um pH neutro, ela já não funciona bem. Ela só vai funcionar bem no pH ácido, né? Em torno de 2. Já a tripsina, que atua no intestino delgado, ela já precisa de um pH alcalino, né? Um pH básico, por volta de 8. Então, cada enzima necessita de um pH ótimo para ela estar funcionando. Se o pH tiver mais ácido ou mais básico, isso vai afetar o funcionamento da enzima, né? Então, cada enzima tem um pH adequado para ela funcionar. Agora nós vamos falar das vitaminas. O termo vitamina não se refere a uma classe particular de substâncias, mas a qualquer substância orgânica que o organismo não consegue produzir, geralmente necessária em quantidades relativamente pequenas. A vitamina C, por exemplo, é essencial ao bom funcionamento do organismo humano e dos demais primatas, símios e macacos, é o ácido ascórbico. Outros animais também necessitam de ácido ascórbico, mas conseguem produzi-lo em suas células. Assim, para eles, o ácido ascórbico não é considerado vitamina. Os cientistas descobriram que muitas vitaminas atuam como cofatores em reações enzimáticas. Nesse caso, a deficiência de dada vitamina diminui a quantidade de enzima ativa, alterando negativamente o metabolismo celular. Então, as vitaminas, o que é uma vitamina? São substâncias que a gente precisa, mas que não consegue produzir, e são necessárias em pequenas quantidades relativamente pequenas. Tem substâncias que para o ser humano é vitamina, mas para outros animais não é, porque para ser vitamina é necessário que o corpo não seja capaz de produzir e necessite em pequenas quantidades. Se o animal consegue produzir a substância, então ela não é vitamina, né? Então vitaminas são substâncias que necessitamos em pequenas quantidades, substâncias orgânicas que o nosso corpo não consegue produzir e que nós precisamos. E onde é que estão as vitaminas? Elas estão nos alimentos, né? A importância da alimentação variada começou a ser reconhecida durante a época das grandes navegações à vela. A dieta da tripulação dos navios era pobre, constituída basicamente por biscoitos secos e carne salgada. Após algumas semanas no mar, os marinheiros tornavam-se fracos, desatentos, tinham fortes hemorragias nasais e chegavam a morrer. Bastava, no entanto, que os doentes passassem alguns dias em terra firme, alimentando-se de frutas e verduras frescas, para que os sintomas rapidamente desaparecessem. Então, essas doenças que os marinheiros sofriam no tempo dos navios à vela é conhecida como escorbuto, causada pela falta de vitamina C, porque naquela época os marinheiros não levavam frutas nas navegações, levavam só biscoito, carne salgada e não ingeriam frutas. Então, muitos tempos sem ingerir frutas causava a falta de vitamina C no organismo, chamada de escorbuto, que causava fortes hemorragias nasais e chegava mesmo a matar os marinheiros, né? Tornavam-se fracos. Então, a falta da vitamina C pode levar à morte. Só que atualmente, como se sabe disso, os marinheiros de hoje em dia, eles têm uma alimentação muito mais balanceada, né? Com frutas, verduras e tudo que o organismo precisa. Os alimentos são as fontes naturais de vitaminas. Atualmente, as vitaminas também podem ser encontradas no comércio na forma purificada, sendo prescritas pelos médicos
para eliminar deficiências vitamínicas, geralmente causadas por uma dieta pobre ou desbalanceada, ou por algum tipo de disfunção metabólica. Para que os alimentos não percam seu valor vitamínico, são precisos certos cuidados, pois algumas vitaminas são facilmente destruídas pelo calor ou pela exposição ao gás oxigênio O2 do ar. Uma regra geral para preservar o valor vitamínico de verduras e legumes é consumi-los crus ou apenas levemente cozidos em pequena quantidade de água. Vegetais para saladas e frutas só devem ser cortados no momento de ser servidos, para evitar a oxidação destrutiva de suas vitaminas pelo ar. Então, a fonte natural de vitaminas são os alimentos. Então, para uma pessoa ter uma nutrição adequada e adquirir todas as vitaminas de que o organismo precisa, é necessário que a alimentação seja variada. Ingerir frutas cítricas, diversos tipos de frutas, verduras, legumes, cereais, carnes, ovos. Então a alimentação precisa ser variada porque cada alimento tem alguns tipos de vitaminas. Então, quanto mais variada a alimentação for, mais vitaminas o organismo vai estar adquirindo e vai garantir que obtenha todas as vitaminas de que o corpo precisa. As vitaminas também podem ser vendidas na forma purificada, que é encontrada em farmácias. Então, nas farmácias existem os polivitamínicos, que são suplementos que têm vários tipos de vitaminas, mas eles só são indicados quando a dieta da pessoa é desbalanceada ou pobre em nutrientes, né, pobre em vitaminas. O ideal é que as vitaminas sejam adquiridas a partir dos alimentos e não a partir de suplementos vitamínicos. O ideal é a partir dos alimentos. Outra coisa que para não perder as vitaminas dos alimentos tem que ter alguns cuidados, né? Não pode aquecer demais a verdura ou a fruta, porque o excesso de calor pode destruir a vitamina. Saladas só devem ser cortadas na hora de ser consumidas, porque a exposição ao gás oxigênio por muito tempo pode destruir as vitaminas, né? As frutas também só devem ser cortadas na hora de ingerir, porque se elas também ficarem muito tempo expostas ao ar, o gás oxigênio acaba destruindo as vitaminas. Então, tem que tomar alguns cuidados. As vitaminas costumam ser classificadas em hidrossolúveis e lipossolúveis. A importância dessa classificação está relacionada ao modo como elas devem ser ingeridas e o seu armazenamento no organismo. Vitaminas hidrossolúveis, assim chamadas por serem substâncias polares e dissolverem-se em água, são armazenadas em quantidades pequenas no corpo e devem ser ingeridas diariamente. Vitaminas lipossolúveis, assim chamadas por serem substâncias apolares e dissolverem-se em lipídios e em outros solventes orgânicos, são armazenadas no tecido adiposo e não precisam ser ingeridas diariamente. As doenças resultantes da falta de vitaminas são denominadas avitaminoses. Então, pessoal, as vitaminas são divididas em hidrossolúveis e lipossolúveis. As hidrossolúveis, hidro quer dizer água, né? Então, as hidrossolúveis são aquelas que dissolvem em água. Como elas dissolvem em água, elas são eliminadas pela urina. Então, a gente precisa ingerir todos os dias, que é a vitamina C e as vitaminas do complexo B, né? A vitamina C e as vitaminas do complexo B são hidrossolúveis. Elas dissolvem a água. Dessa forma, na nossa urina,
a gente acaba perdendo parte dessas vitaminas C e do complexo B. Então elas precisam ser ingeridas diariamente. Porque se não ingerir essas vitaminas diariamente, aí como a gente vai perdendo elas pela urina, elas só são armazenadas no corpo em pequena quantidade. Então elas podem acabar diminuindo e vai ficar deficiente no organismo, podendo causar doenças, né, e deficiência na nossa saúde. Já as vitaminas lipossolúveis, elas dissolvem-se em lipídios e são armazenadas no tecido adiposo. Dessa forma, ela não precisa ser ingerida todos os dias, porque ela consegue ficar armazenada no nosso tecido adiposo, que é o tecido de gordura. Quais são as vitaminas lipossolúveis? É a vitamina a vitamina D, vitamina E e vitamina K. Essas vitaminas são lipossolúveis, dissolvem em lipídios e solventes orgânicos e pode ser armazenada, ficam armazenadas no nosso tecido adiposo. Dessa forma, não há necessidade de que a pessoa venha ingerir vitamina lipossolúvel todos os dias. Já a hidrossolúvel, ela necessita ser ingerida todos os dias, já que a gente perde uma parte delas através da urina. Agora nós vamos ver um pouco sobre cada vitamina, né? Começando pelas vitaminas do complexo B. A vitamina B1, a tiamina, auxilia na oxidação dos carboidratos. O que são carboidratos? São açúcares, né? Glicídios, glicose, frutose, sacarose, amido. Então a vitamina B1 ela auxilia na oxidação dos carboidratos. O que é isso? É para extrair a energia que os carboidratos possuem, né? Porque os carboidratos são a principal fonte de energia para as células. E essa energia precisa ser extraída dessa glicose, né, dos carboidratos. Então a vitamina B ela auxilia nessa oxidação dos carboidratos. Estimula o apetite, né? É muito bom estimular o apetite. Mantém o tônus muscular, então ela mantém a saúde da nossa musculatura. E o bom funcionamento do sistema nervoso. E previne o beriberi. A deficiência dessa vitamina causa perda de apetite, fadiga muscular, né? Fadiga muscular é quando a pessoa não tem força no músculo. O músculo perde a força. Nervosismo e beriberi. Então, a falta dessa vitamina causa vários problemas no organismo, né? Quais são as principais fontes? Cereais de forma integral e pães, feijão, fígado, carne de porco, ovos, fermento de padaria, vegetais de folha, couve, repolho e espinafre, etc. Então nós vemos que é uma vitamina fácil de adquirir, né? Porque todos esses alimentos são alimentos de fácil acesso, né? Alimentos que a gente tem acesso no nosso dia a dia. Então é fácil conseguir essa vitamina, não vai ser nenhum problema as pessoas estar adquirindo, porque são alimentos muito fáceis da gente ter acesso. Agora a vitamina B2, a riboflavina, auxilia a oxidação dos alimentos, respiração celular. Mais uma vez, a vitamina B2 também auxilia na oxidação dos alimentos, né? Porque várias vitaminas do complexo B, elas auxiliam na oxidação dos alimentos, várias delas auxiliam, né? Que é o processo da respiração celular, que é como a gente extrai a energia dos alimentos que a célula precisa para produzir o ATP, né, que é a molécula que vai fornecer energia para a célula. Mantém a tonalidade saudável da pele e atua na coordenação motora, né? Então ela tem muita importância para nós, né? Auxilia na oxidação dos alimentos, mantém a tonalidade da pele e atua na coordenação motora. Então, é uma vitamina muito importante. Sintomas de deficiência: ruptura da mucosa da boca, né? Ou seja, da mucosa, da parte interna da boca, dos lábios, da língua e das bochechas.
Então, se alguém está com ruptura, né, na mucosa da boca, lábio, língua e bochecha, pode ser falta da vitamina B2. Onde ela é encontrada? Vegetais de folha, carnes magras, ovos, fermento de padaria, fígado e leite. Então, são alimentos muito fáceis de encontrar, né? Não é difícil encontrar esses alimentos. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula, eu vou falar dos outros tipos de vitaminas e das características delas. Valeu! Então, pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem o gostei e um comentário. Qualquer dúvida podem me perguntar. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!